explorou bem essa questão dos fenômenos, e é interessante que esse trecho aqui do item 17, ele é consistente com o que Kardec vai defender, vai explicar no Livro dos Médiuns, né? A ideia de que os espíritos superiores, eles poderiam produzir os fenômenos físicos? Poderiam. Porém, eles não o fazem, por já estarem desmaterializados, né? E preferirem tratar dos fenômenos do ponto de vista da comunicação inteligente, que é exatamente o que Kardec trata aqui no começo. Porque a comunicação inteligente é um meio mais adequado de você transmitir conhecimento. Você trabalhar com a instrução dos homens, né? Que é exatamente o objetivo dos espíritos superiores. Eles poderiam produzir os fenômenos materiais, mas não o fazem por essa razão. E quando acham por bem que seja importante aí que os fenômenos sejam produzidos, eles utilizam os inferiores, né? Então, a gente precisa compreender que do fato de o próprio Kardec ter se focado mais nas comunicações inteligentes depois na construção do espiritismo, não significa que os fenômenos físicos não tenham sido importantes, né? Eles foram muito importantes. Porque, como Michel ressaltou, os homens tiveram a sua atenção chamada exatamente pelos fenômenos físicos, né? O movimento de objetos, as chamadas mesas girantes, aí pelo nome vulgar, né? As batidas. Então, eles foram muito importantes para chamar a atenção dos homens. E aí deu início a toda a investigação desses fenômenos e, posteriormente, o surgimento da comunicação com os espíritos, o surgimento das obras de Kardec, etc., para fundar o espiritismo. Então, são fenômenos importantíssimos e que estão na ordem natural das coisas, né? Eu sempre fico me perguntando isso, não sei se vocês compartilham desse questionamento, Michel, Laura, mas eu, enquanto espírita, e enquanto um curioso do mundo, pela ciência, etc., eu teria muita curiosidade de presenciar, de observar fenômenos físicos, né? E eu sinto que isso não é bem visto por muitos espíritas. Eu já relatei isso para alguns amigos e aí dizem assim, mas para quê? A pessoa fica até um pouco brava, assim, mas para que você quer ver isso? Fica meio desconfiada, vamos dizer assim, né? Parece que a gente está com uma curiosidade pueril. Eu acho que é uma curiosidade, sim, mas não é uma curiosidade pueril, é uma curiosidade legítima de um interesse científico, né? Por que não? Se eu tenho um telescópio e tem um astrônomo que me diz que eu posso observar Júpiter, por que não? Qualquer um naturalmente gostaria de ver, né? Então eu continuo com esse desejo, gostaria muito de conhecer médiuns de efeitos físicos para observar, experimentar com esses fenômenos. Claro, com todas as ressalvas que a própria obra de Kardec nos ensina, né? De não ficar produzindo fenômenos só pelo divertimento. Obviamente, a gente sabe que é preciso encontrar um fundo de instrução ali, né? Mas queria ouvir de vocês também sobre isso. Bom, estão me ouvindo, né? Bom, eu tenho essa curiosidade do ponto de vista de me instruir, né, com o fenômeno. Nós temos o livro dos médiuns, por exemplo, né, que é esse manual que deveria ser estudado por todos, e para quem quer se ocupar, né, dessa ciência prática, então é o livro dos médiuns. Agora, imagina, né, se grupos vão surgindo aí sérios e os espíritos sabendo, claro, né, da seriedade dos grupos, é claro que eles vão produzir fenômenos para, né, o nosso conhecimento e, quem sabe, até novas leis, né, que até então são desconhecidas para nós. Sei lá, tudo é possível, né? Bom, agora sobre o item 17 aqui, né, a gente percebe uma evolução, né, claro, no processo, no fenômeno, desde lá do movimento dos objetos,
das mesas, enfim, até isso começar a partir para o lado da tipologia, né, as respostas por pancadas, e depois preparar ali a cestinha, a prancheta. Kardec vai falar no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, das manifestações inteligentes, de mesinhas que cabiam na palma da mão, então ela era fabricada, né, com esse objetivo, para se usar para essa comunicação inteligente. Mas o que chama a atenção é que, né, ao longo desse processo, sistemas foram criados para explicar. Uns diziam, não, isso aí é puramente, né, uma corrente elétrica, né, magnética. Outros depois vão dizer que não, realmente reconheceu que tinha uma inteligência, mas era o pensamento de alguém atuando ali. E a coisa foi evoluindo, até que as respostas escapavam ao conhecimento e outras línguas, né, as comunicações. Então, foram vendo que realmente havia um ser oculto, né, que se comunicava, até que chega no que nós temos hoje, né? Aí o Kardec vai falar dos médiuns escreventes, que é o que ele vai dar, né, maior destaque no livro dos médiuns, quando vai tratar dos médiuns, o médium escrevente mecânico, semimecânico e por aí vai, né? O intuitivo, inspirado. Mas fato é que para chegar, né, nesse fenômeno, muita coisa aconteceu. Então, já que os espíritos superiores, eles se ocupam, né, a preocupação deles é em nos instruir, né? E uma vez que nós ignoramos isso, porque nós ignoramos, no movimento espírita ninguém usa, né, a comunicação para se instruir. Né? Então, por exemplo, falávamos a questão da evocação, temos falado isso frequentemente, que a evocação, ela tem essa finalidade, a espontânea, claro, né? Mas a evocação, você chama um parente ali, um amigo, um filho, um pai, sei lá, e a partir disso, né, você vai receber, através dessa comunicação inteligente, né, você vai se instruir, vai receber conselhos. Então, veja a utilidade que é para nós esse fenômeno, né? A comunicação inteligente. Quando Kardec fala também no que é o Espiritismo, curiosamente, hoje eu estava estudando justamente sobre a questão das evocações, né? Kardec vai tocar nesse ponto, que os espíritos se comunicam, se comunicam é porque Deus assim permite, é uma lei, né? Então, se é uma lei, nada acontece sem que ele queira, sem que ele saiba. E o objetivo é a pessoa se beneficiar dessas comunicações inteligentes. Então, Kardec, né, vai deixar claro para nós que os espíritos superiores, eles se ocupam, né, das comunicações inteligentes para nos instruir e deixa as manifestações puramente físicas para os espíritos inferiores, onde, né, o Michel e o José já tratou, que eles ficam muito mais por conta de perturbar, de causar os fenômenos, chamar a atenção, do que propriamente, né, querer se comunicar, né, com objetivo sério, longe disso. Não que eles não sejam seres inteligentes, mas não é um objetivo de um espírito inferior, né, usar esse recurso para querer instruir alguém, até porque ele nem consegue, ele nem sabe, né? Ele nem tem o conhecimento para instruir alguém. Mas, por hora, eu acho que era isso que eu queria comentar. Te devolvo, Michel. Só aí, concordo com o José sobre essa vontade de experimentar também os fenômenos físicos, né? Aliás, é algo que eu a toda hora tô, sempre que acontece alguma coisa suspeita disso ou referente a isso, eu sempre provoco, né? Porque se for um fenômeno físico, for realmente um espírito, como um estudioso, eu provoco, não tenho medo, eu quero que aconteça, né? Então, às vezes, tem alguma coisa que acontece na casa da gente, alguma coisa, e aí eu sempre brinco. Caso não seja algum fenômeno da física, né? Mas seja um espírito, eu sempre provoco. Olha, bata mais uma vez, faça de novo. Eu sempre testo.
Porque o espírita, como estudioso, ele não tem que ter medo